de todos. E eu acho que o tema a gente pode começar a falar em relação a um conflito que hoje a mídia em geral tenta até, de certa forma, esconder, como se essa guerra não tivesse ocorrido. Não se fala mais do conflito da Síria e, na verdade, é um evento que continua a decorrer aí, né? Eu queria voltar um pouco sobre aquilo que nós entendemos como a origem do conflito, né? Por onde ele começa, né? O conflito ele tem seu início em 2011, mas, na verdade, isso, para alguns analistas, é uma guerra que veio preparada um pouco antes, né? Houve uma intervenção grande de forças estrangeiras no país, a gente vai poder esmiuçar isso em melhor detalhes depois, né? Houve um preparo para uma derrubada do regime do Assad, isso antecedendo aí ao ano de 2011, e houve insucesso nesses momentos, né? Costumo falar sempre isso, cheguei a escrever sobre o tema, que essa guerra ela pode ser considerada uma guerra, uma pequena amostra de uma terceira guerra mundial, que ela ocorreu num estado do tamanho do Paraná, envolvendo cerca de 32 países, né? E esse conflito, muito curiosamente, ele tem sumido da mídia, não se tem falado dele, e ele tem aí decorrências muito grandes para o resto do Oriente Médio inteiro e ao mundo, né? Eu vou fazer já um agrafo aqui para uma questão importante, né? Hoje nós estamos vendo um conflito no Níger que ele já começa com alguns sinais que a gente pôde notar que foram estreados em larga escala no conflito sírio, né? Com intervenções de nações estrangeiras e grupos terroristas armados que basicamente atravessavam as fronteiras, eram preparados, recebiam equipamento militar pesado e que acabaram confrontando aí as forças do exército sírio, especialmente, né? O conflito ele se desenvolveu por uma série de eventos, né? Talvez eu possa iniciar aqui falando especialmente sobre um evento que foi pouco valorizado e que hoje é basicamente esquecido, né? O evento que foi desencadeado pela Primavera Árabe, né? E o que foi isso, né? Tudo começou ali, basicamente com o vazamento de informações vindas do Wikileaks, né? Sobre as correspondências diplomáticas, né? Do próprio governo americano. E essa Primavera Árabe ela começou a desencadear uma sequência de eventos que foi envolvendo alguns países, os ditos países de origem árabe, né? E numa sequência, numa cascata de líderes que começaram a ser depostos. Eles começam ali pela Tunísia, vai para o Egito, ocorreu também no Iêmen, no Bahrein, na Líbia. Isso chegou a haver, de certa forma, movimentações, né, nesses países por conta disso. E isso, basicamente, uma operação orquestrada, ela começou a criar tumultos dentro desses países, e alguns deles chegando a algumas confrontações muito mais fustigantes, vamos dizer assim. E aí, nesse cenário, a Síria, ela passou a se tornar um país vulnerável também, né? O governo Assad, ele tinha um apoio de nações estrangeiras, né, especialmente do Irã, né? Ele contava com o apoio diplomático da Rússia, e ainda até essa fase nesse momento, por volta de 2010, 2011, né, o conflito eclodiu em 2011, mas, como eu disse, o conflito ele vem sendo preparado de antes para a derrubada do Assad. Até que, nesse momento... Perdão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esses insurgentes, quem que dava o apoio, tanto material quanto financeiro? Só para situar o nosso pessoal. Gente, vamos dar um like. Só para situar o nosso pessoal. Declarações de 2011 do próprio porta-voz do exército sírio diziam que as forças turcas, né, especialmente os lobos cinzentos, eles haviam treinados operacionais que atravessavam a fronteira da Síria constantemente pelo norte. Também houve forças, nesse evento havia muita preparação também feita pelo próprio Estado da Arábia Saudita. O governo saudita ele preparou e armou e financiou pequenos grupos de guerrilha, né? Especialmente nessa fase, esses países eles tiveram uma influência grande. Pela Jordânia também houve essa movimentação, e na verdade esse evento aí foi orquestrado, planejado por várias nações, certo? E o Lineker tem um detalhe melhor sobre cada um desses
desses grupos, sobre o preparo deles e o momento em que eles entram nesse conflito, né? Mas a ideia sempre é uma que fica difícil de você conseguir contestar a origem desses grupos irregulares, né, e o preparo que eles têm. O certo é que esses países nunca deixaram de informar o preparo que eles deram para esses grupos, né? Eles sempre houve por debaixo dos panos, né, o financiamento e o preparo de pequenos grupos para incluir nesse evento.